A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Graças a Deus, porque o Senhor é bom, maravilhoso, majestoso, imbatível, tremendo e em cima do mar. Esse é o nosso Deus, que é o Cristo Jesus. Ele esteve aqui, ele ressuscitou e ele é vivo. Jesus vive. Da cruz foi de lá que liberou com o sangue dele carmesim, sangue de renúncia. Sangue de santo que veio na terra como homem para transbordar por mim e por você, libertar das garras do diabo, que nunca mais terá reconciliação com o céu. Mas eu e você temos por causa deste sangue, este sangue carmesim, esse sangue do Cordeiro. E diante dessas adversidades, tu vai chamar pelo sangue de Jesus. Tu vai ecoar e declarar que o sangue de Jesus sobre tua casa, ele liberta, ele cura, ele resplandece a glória dele e traz cura desta área emocional, cura para esse que está enfermo, cura para essa que está agonizando, cura para essa que tem um decreto de um relatório médico, de um diagnóstico, cura para essa maldição hereditária que sobrecarrega a sua descendência, cura pelo sangue de Jesus. E eu vos agradeço que o Espírito Santo de Deus está conosco, nos direcionando e decretando para que você realize na sua casa, seja a mão de Deus. Cura pelo sangue de Jesus, libertação na sua família, pelo sangue de Jesus. Amém? Graças a Deus. Glória a Jesus. Eita, irmãos, Deus é tremendo, Ele faz do jeito como Ele quer. E a gente pensa que sabe já quase tudo. Não digo tudo porque tem muitas pessoas, até muitos de nós dizemos, já sei. Sei isso aqui. Aqui no Nordeste diz de có e salteado, ó, irmãos. É assim, coisas das particularidades nossas que... Mas Deus está dizendo, até dentro dessa cultura, eu realizo com o meu sangue libertos e libertas de situações, de crendices que foi um dia cultuada pelo teu povo dos antepassados. Então hoje, decretando na sua casa, na minha casa não tem crendice, na minha casa tem libertação e eu e minha casa somos libertos pelo sangue de Jesus, de todas as marras, de todas as amarras, de todas as crendices, de todo tipo de atos, de superstições, porque o Senhor Jesus, quando entra, Ele liberta, porque pela palavra, o Senhor disse, aquele que ouve a palavra é liberto por esta palavra. Então a palavra que você vai proclamar não tem ação de supersticiosidade. Ele foi eliminado, porque o Senhor Jesus, quando decreta até mesmo um ato profético, é sobre uma palavra. E se porventura o Senhor usar que nem os elementos, aí entra os dons elementais, que alguns dos profetas, Deus despeja esta unção, a unção de elementos, que Deus coloca sobre uma situação, vai colocar que você adentre e apresente a Deus. E até mesmo quando o Senhor fez esses elementares, foi quando Ele pegou sobre a saliva e o barro e fez dali um impasto. Deus vai usar você sobre um dom que Ele vai despejar sobre você, para que possa alcançar pessoas que estão dentro da superstição, ser um ato de libertação daquilo que ela conhece, como superstição, como um ato de que vai realizar, ali vai se livrar ou vai ter um ato de milagre. Deus vai usar essas capacidades que vai colocar em você, para você adentrar nesse território. Que território é esse? É território de entendimento e pensamento de pessoas, para que possa libertá-las. E aí Deus vai apresentar, vai dizer, apresente tal elemento, faça tal situação, para a glória do nome de Jesus. Amém? E aí, ó, tapa na cara do diabo, que de longe, e não é de perto, para não possa se aproximar nunca mais da sua casa. Para a glória do nome de Jesus.
Amém? Pega as espadas, eu estou com as minhas aqui. Vamos diligentemente, com todo cuidado, zelo, porque a palavra do Senhor é para ter zelo. Porque é dela que ele nos constrange. Eita Jesus. Yeshua. Esse é o nome de Jesus. Quando o anjo apareceu a Maria, disse que ele se chamaria Jesus. Yeshua, velho. Eita Deus. Porque é Deus. Aleluias, estava conosco. Se fez verbo. Era carne aqui. E era Deus. E sobre este carne ele desceu sangue. Ó madeiro, por mim e por você. Receba para o nome de Jesus. Ele que está às portas batendo para que venha com vontade, mas sem violência, com vontade daquele que deseja que ele entre. Amém? Vamos para Provérbios. Eu não entendi, mas Jesus disse que não está aqui para entender o que ele traz, para explicar. Entender, o Espírito Santo vai nos ajudar hoje a compreender e ter entendimento. A palavra já está sendo declarada e decretada, que está no capítulo 27, que diz assim. Pega a espada aí, porque precisou duas, três, a outra estar aqui. Porque Jesus é bom. E quando ele fala, ele fala. Amém? Glória a Deus. Versículo 1, a partir do 27 de Provérbios. Pega afiada os dois lados dos gumes da lança, a espada. Aleluias. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Aleluias. Vamos marcar. Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios. A pedra é pesada e a areia é um fardo, mas a irritação causada pelo insensato é mais pesado, eita Jesus, do que as duas juntas. O rancor é cruel e a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? Melhor é repreensão feita abertamente do que um amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Marca aí. Aleluias. Quem está satisfeito despreza o mel, mas quem tem fome, até o amargo é doce. Aleluias. Louvado e exaltado é o nome de Jesus. Esse é o nosso Deus. Vamos para mais um? Até aqui. Versículo 7. Vamos diligentemente com cuidado. Aleluias. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica os beijos. Eu quis voltar aqui para marcar o 6, que está marcado. E o primeiro. Aleluias. Não se gaba do dia da manhã, pois você não sabe. Graças a Deus por esta palavra. Eu fui entendendo, irmãos, que Deus corrige. Eu fui entendendo que Deus constrange para renunciar. Eu fui entendendo que nem calar-se todas as vezes é consentimento, é sabedoria. Eu fui entendendo que o Senhor diz que o envaidecimento demais, que tudo tá ganho, a causa tá ganha, pode nos levar à decepção. E eu fui entendendo que o ardiloso esconde as unhas, mas aquele bravejador que fala, esse tem a mão para ser ademoestado, para ser ali educado, para ser lapidado. Mas aquele que age de insensatez, que não quer aprender, esse vai sofrer, e quem está ao seu lado sofre o peso. Diz que pesa mais aqui a palavra do Provérbios, daquele que declara que nós temos entendimento, que foi aquele que o Senhor cumpriu com a promessa
quando falou com seu pai e disse, tem nas escrituras no Segundo Testamento, quando informamos em dizer que ele foi a menina dos seus olhos, Davi. E foi preferido palavra sobre a vida de Davi. E se cumpriu que toda sua descendência subiria ao trono. Deus está dizendo que assim como Deus proferiu promessa sobre o seu povo, também tem promessa de maldição que foi lançada sobre os seus antepassados. E que hoje, Jesus, com a tua palavra que é viva, eficaz e verdadeira, e com o sangue dele que desceu, ele disse, eu vos liberto. E você apresenta hoje ao Deus Altíssimo, diz, pelo teu sangue. Eu creio, Senhor, que quando o Senhor me escolheu, diante da palavra que é o Senhor declarado pelos profetas, antes mesmo de estar do teu ventre, de tua mãe, eu já te conheço e sei o teu nome. Então, sobre esta palavra, Senhor, égide da palavra tua, que eu e minha descendência somos livres de maldição, de herança familiar, paterna e materna. Esse laço de maldição foi quebrado, porque o Senhor disse que me conhece no ventre de minha mãe. Declare hoje, Jesus, ele me viu antes do ventre da minha mãe, porque ele me formou. Ele não me enviou porque soube, ele me enviou porque ele me criou, me formou, me fez formado. Aleluias, antes de estar no ventre de minha e de tua mãe. Então eu declaro hoje, pelo nome de Jesus, Deus pede para que eu declare para a sua vida, você hoje está liberto da maldição hereditária que foi realizada dos teus antepassados. Estás livre pelo nome do sangue de Jesus. Rakanda sobre andarai. Louvado, exaltado aquele que é o Senhor, que com o sangue dele remiu e redimiu todos os pecados. E hoje, que confessaste ele como seu único rei, consumador da sua fé, que você, aleluia, o crê e tem como teu rei, o teu Senhor, decretado que é teu rei único, suficiente, somente ele, da adoração, do louvor, da exaltação do nome dele, Jesus. A minha casa e a sua casa é liberta das maldições hereditárias pelo nome do sangue de Jesus. Graças a Deus. E aqui o salmista, quando foi falar que foi entregue sobre herança e cumprimento de palavra, Deus se é cumprimento de palavra, estou entregando para que você saiba que sou eu que estou dizendo para você. Não importa quem está do lado, do outro lado, detrás, na sua retaguarda, nem na frente nem em cima, porque você está aí com o sangue do Cordeiro sobre sua vida. E quando eu te chamei, é porque eu garanto. Vai sem temer, porque o lugar que você está é para você ter a missão, mas também tem data determinada de sair. Eita Jesus! Se é debaixo de um edifício ou debaixo de uma casa, ou dentro de uma empresa ou dentro de aleluias, lugar, seja de gerenciamento, de liderança, tu tem uma hora e tem hora de saída, porque te levareis para outros caminhos maiores do que você conhece. Jesus aqui trouxe a palavra e ela fomega, ela é quente, chapa, pega fogo. E assim o Espírito Santo, quando vem e nos traz, queima no altar todo o nosso eu, todas as vontades que Jesus disse que essa não os agrada. Quem és tu para responder todo momento que precisa ser falo? Porque aqui diz a palavra que é mais fácil coordenar e lapidar aquele que é cheio de zanga, que é ira, né? Cheio de zanga, do que aquele que esconde, que é invejoso e ciumento. Ciúme não é de Deus. A inveja escondida. Porque aqui foi quando o Senhor me remeteu que como você pode se livrar daquele que está em oculto amor. Fala que é amor, irmão.
Porque se está sendo de traição, é falciano. Então não é amor de verdade. Mas amor de verdade é aquele que se arrisca pelo aquele amigo muito próximo em dizer para ele, olha, tal situação, foi aquilo ali que eu vi. Mas com carinho, de uma maneira que cada uma pessoa recebe de um jeito que você quer falar. E a palavra aqui, decretada, ela tem peso. Então sejamos o quê? Para ser tolo e amaldiçoar o outro com palavras. Mas aqui disse que é através de uma zanga, enraivecido, que é muito mais leve e fácil de resolver do que aquele que é invejoso e que mata com sorriso de cantinho de Mona Lisa. Oh, Jesus! É uma arte que nós conhecemos tão bem, né? Que todos conhecem, aquela simbologia que Deus permitiu de uma tela. E quem é o autor dessa tela? Esse Deus, quando fala as coisas, é porque era um autor muito conhecido, Leonardo da Vinci. E a Mona Lisa fica paradinha, estática, com um sorrisinho de meia boca para não fazer o X com um sorriso, porque o X abre bastante sorriso. Oi, Deus está dizendo que nem sempre. Aquele de cantinho de boca sorri para você. Aquele que te abraça com beijo é o que te ama, é o que te quer bem. Mas aquele que às vezes fala até duro com você. Aqueles que às vezes chega você também no particular, mas não é em público. Jesus não envergonhou. Jesus chegou bem assim, ó, baixinho assim, ó, na mesa. Eita. Rashekodaraiai. O traidor está sobre a mesa. A mão está sobre a mão dele. Tá entendendo? Até Deus está falando até com um gesto. Ele não fez alarde. E o Satanás astuto já tinha o domínio da mente daquele que estava ali já armado. Oi, o invejoso, e já programa com antecedência o que vai proferir de golpe. Mas você e eu que estou aqui, recebendo a direção do Espírito Santo, vamos ter entendimento para que possa estar preparado para as agulhadas, para aqueles que vão te trazer palavra e atos de puxar o tapete. Você vai estar preparado, porque Deus te revelará em sonho. Deus te revelará de entendimento. Deus te revelará com a palavra, para que você não se aplique muito cheio dos seus dentes para com aquele que está com os dentes sobre você. Porque você está com os seus dentes inteiros para com eles e abraçando, mas aqueles estão somente com meio sorriso, que nem a tela de Leonardo da Vinci. Aleluias. Que aqui é tido como homem célebre, mas o homem tinha problemas. Quem era? Quem era Da Vinci? Quem pode dizer? Ele tinha problemas? Louvado e exaltado aquele que diz que é Jesus. Mas o Senhor diz que quando Ele quer revelar, Ele te traz quem está em cima, quem está embaixo, quem está do lado e quem está do outro lado. E não vai deixar você como engano. Mas também quer também admoestar, quer educar. A palavra do provérbio que deixou bem clara. Aqui quando começa o provérbio, nessa tradução, diz: não se gaba do seu dia de hoje. Parece até que é baiano. A gente fala muito, não se gabe não. Não se envaideça não. Não se glorie não. Porque a glória quem dá é Jesus. E hoje o que é humilhado, amanhã pode estar em destaque. E o Senhor nosso Deus, quando trouxe a aplicabilidade para falar desta situação, hoje é muito comum todas as pessoas ganhar diagnóstico de TDAH. No passado, a psicanálise, para encontrar um diagnóstico, todos praticamente tinha detrimento de
esquizofrenia, loucura, a palavra que possa alguém aqui identificar do que eu estou realizando. Mas até essa maldição, Deus disse que não pertence a você. Porque hoje está mais fácil a ciência trazer TDAHismo para todos, porque aí você fica respaldado do que você pode fazer para com o outro. E aqueles que estão ao seu lado, que entrar pela porta estreita é lutar por esse que está com você, é mais difícil você adentrar com a palavra verdadeira do que o filho tem, que tem que educar, domesticar, colocar tua mão forte para que amanhã esta criança sejam homens e mulheres de Deus. E quando você dizer que está perdido para esse filho é do mundo, esse filho é de Jesus. Proclame a palavra de Jesus. Meu filho, ele é de Jesus. Eu estou criando para Jesus. Não diga que nós estamos. Diga, eita Jesus. Não pronuncie, profere palavras que você não conhece e vá como vãs e tolas. Que aqui o provérbio diz isso. Que é tolo. O peso é maior do que areia e fardo. Andar sem discernimento, sem entendimento. Que a ira pode ser domesticada facilmente. O seu amigo você apaziguar, acalmando. Mas o invejoso você não identifica. Mas voltando para o TDAH. E é muito mais fácil ter um diagnóstico do que lutar para os pés de Jesus. Que é você também se educar para educar seu filho e sua filha. Para você se modelar. Para você entender que Jesus é o único rei que pode entrar em sua casa. Entra na minha casa, entra na minha vida. Porque ele é o maior. Faz um milagre em sua história e seus filhos. E você estuda sobre isso. Então libera cura para este filho que não tem como foi diagnosticado lá em Da Vinci, com alguns problemas. Aleluias. Então Deus, e aquelas aquarelas, aquelas tintas, aquelas telas, eu creio que poderia ter sido o refúgio do tratamento dele, na qual ele se distanciava, que era tropeço de palavras mais rápidas, e aquela agilidade ele usou em favor. Mas Deus quis trazer aqui para fazer uma simbologia daqueles que estão rindo com você, de meia banda, te abraçando. Mas aquele que te repele, você fica zangado com ele, com ela. Pois esse é um amor que está tendo para com você, e não aquele que esconde um amor, que é o sorriso de meia boca. Deus está falando comigo e falando com você. Então, fique atento aos sinais. E para os inimigos, ore por ele, Deus te livrando de todo mal. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus por essa rica, poderosa oportunidade. Eu peguei minha porção com poder. É tempo de algumas situações para renunciar, né? Obedecer. Tomar posse da sua vitória. A paz do Senhor, graças a Deus.